Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso 23º episódio da quarta temporada do Empower Connection. A gente está chegando ao final do ano já com um número grande de episódios. Hoje é dia 27 de outubro de 2023, falo eu, Vera Galante, de Brasília, e o meu colega e amigo Rogério Schmidt, lá de São Paulo. Tudo bem, Rogério? Oi, Vera, tudo bom? Estamos de volta, né? Tivemos aí algumas semanas sem programa, teve feriado nacional, teve questões nossas aqui que a gente não conseguiu gravar também. Então, hoje a gente vai falar de uma série de questões, né, referentes ao mês de outubro, né? Não necessariamente só dessa semana, mas vale lembrar também que o próprio presidente Lula ficou 3 semanas nesse período aí despachando, sem despachar no Palácio do Planalto, né, se recuperando lá das cirurgias que ele fez. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, também ficou 2 semanas fora do país, né? Então, o mês de outubro acabou sendo um mês também assim com menos intenso do que vinham sendo os meses anteriores na política, né, Vera? Exatamente. Enquanto o Brasil estava assim, em câmara lenta, juntando, se reagrupando, no exterior, no mundo, tudo aconteceu. Dia 7 de outubro, um dia depois do meu aniversário, o grande presente, o Hamas fez um ataque terrorista surpreso a Israel, e aí, desde então, a gente vive as represálias de Israel, que tem o dever e direito de defender o seu Estado, seus cidadãos. Gaza, a faixa de Gaza, governada pelo Hamas, revidando, agora já está indo para a Cisjordânia, que Cisjordânia é governada pela autoridade palestina, Mahmoud Abbas, então, que é adversário do Hamas, que tem uma política muito complicada e nós não vamos entrar nela porque não é nossa especialidade. O fato é que ali... Teve um artigo muito bom do Luiz Pedroso, publicado no site da IPAWA, né, que dá uma boa visão sobre esse conflito, né, Vera? E aí, agora, o conflito se alastra além do Hamas e tudo, para 6 outros pontos. Hoje saiu um artigo que eu já salvei, mas não li, da Guerra dos 6 Dias à Guerra dos 6 Pontos, né, de pontos de conflito, e assim vai. O Brasil, o que tem isso a ver com o Brasil? Muita coisa. O Brasil exerce a presidência temporária, rotativa, do Conselho de Segurança Nacional, Conselho de Segurança da ONU. Esse mês é do Brasil. E o presidente Lula quer continuar a tradição que ele estabeleceu lá atrás, desde o seu primeiro mandato, do que ele sempre trabalhou pela paz, tentando mediar grandes conflitos. Ele quis fazer isso da mesma forma. Então, propôs um plano de paz. China e Rússia, curiosamente, se abstiveram quanto à aprovação desse plano. Estados Unidos, que é membro permanente, votou contra, portanto, tem o poder de veto, vetou. E o veto não foi por conta da proposta em si, foi porque o Brasil não defendeu o direito de o Estado de Israel se defender, não colocou isso no plano, e não chamou o Hamas de organização terrorista, que a ONU também não chama. Bom, enfim. Então, foi apresentado no plano, não vai para frente, mas aí o presidente Lula pediu que, ao invés de ficar o plano no Conselho de Segurança, que vá para o plenário da ONU. Vamos ver quanto tempo isso vai rolar. Enquanto isso, o Brasil passa a presidência, porque a rotatividade é alta, né? Fica um mês, passa para o seguinte, assim vai. E lembrando que o Brasil não é membro permanente do Conselho de Segurança. Agora, isso representa também economicamente para o Brasil levanta algumas luzes amarelas por aí. O Brasil primeiro exporta carnes para o Irã, que é o adversário de Israel, para muitos países muçulmanos,
com as carnes já preparadas de acordo com as leis muçulmanas. Então, eles importam grandemente do Brasil, o Brasil não quer perder esse mercado. O Brasil também exporta carnes para Israel, também com a supervisão de rabinos nos frigoríficos, que é uma exigência dos judeus. Então, exporta para os dois. Brasil, quer dizer, o presidente Lula fica no meio do caminho, como fica no meio do caminho com a Rússia e a Ucrânia, que é outro conflito que, apesar de não estar tão presente nas páginas dos jornais, continua firme e forte. O Brasil importa insumos para agricultura, né, para fabricação de adubo e outros da Rússia, também importa grãos da Ucrânia. Então, também tem que ficar mais ou menos em cima do muro para poder agradar aos dois. Desculpa. E tivemos também, né, Vera, além do conflito aí Israel-Hamas e Ucrânia e Rússia, tem um fato recente, mais próximo de casa, que foi o primeiro turno da eleição para presidente na Argentina, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso também? Sim, dois candidatos, o libertário, que ele chama Milei, ele é extrema-direita, mas já desde o segundo turno ele já moderou um pouco o discurso para poder atrair aqueles indecisos, porque vamos lembrar que mais de 30% dos eleitores não votaram nenhum nem outro. Então, esses 30% aí, ou um pouco mais, esses que são os importantes, porque o que ele já tem, o que o Massa já tem. Então, eles estão brigando pelos 30 e poucos por cento. Então, ele já moderou um pouco o discurso para ver se atrai alguns. Massa continua como está, ele não precisa moderar, ele já é mais moderado, mas ele não tem muita coisa que mostrar na gestão dele no ministério, né? Então, a gente tem que ver como é que o argentino vai interpretar isso. Eu não sou um especialista em política argentina, mas, assim, de longe, a impressão que me dá é que, em condições normais, né, essa seria uma eleição onde a oposição venceria na Argentina, tendo em vista o fato de que o candidato do governo é o atual ministro da Fazenda e a situação econômica da Argentina é bem complicada, né? Exato. Mas essa não parece ser uma eleição normal por conta das características aí do candidato da oposição, né? o Milei. Talvez o grande trunfo do Massa, né, que é o candidato do governo, seja o fato dele não ser o Milei. Então, exato. Ele até surpreendeu, chegando na frente no primeiro turno, né? E vai ser uma disputa aí, acho que bem interessante, bem acirrada agora no segundo turno entre os dois, né? Vamos ver, porque as eleições não muito normais na América do Sul estão pegando, né? Bom, piadinhas à parte. Então, no mundo internacional, é isso que está. O que representa para o Brasil? Com o Milei, muito dificilmente vai ter uma relação fluida, não vou dizer que vai acabar, mas fluida não deve ser, com a Argentina, porque o Milei não gosta do Mercosul, não gosta de acordos, não gosta de nada, o negócio dele é capitalismo selvagem, né? O Massa não, o Massa para o Brasil é melhor porque continua a mesma fluidez que tem agora com o presidente Fernandes, né? Então, para o Brasil interessa o Massa, mas nós não votamos na Argentina, então a gente só tem que olhar e torcer. É isso aí. Deixa eu só fazer um balanço aí, Vera. A gente está falando aqui dos presidentes argentinos. Vamos voltar aqui para o presidente brasileiro, né? No mês de outubro, foram várias pesquisas, acho que 4 pesquisas aí de popularidade do presidente Lula. E não é que o governo até melhorou um pouquinho os números, né? Não sei se no nosso último programa a gente falou que de agosto para setembro houve uma queda bem expressiva dos índices de popularidade do presidente Lula, né? Uhum. E de agora de setembro para outubro, por sua vez, ao contrário, o governo conseguiu recuperar uma parte, não toda, mas uma parte da popularidade que havia perdido em setembro, né? Hoje, se você faz, por exemplo, uma média aí, da taxa de aprovação do governo menos a taxa de reprovação,
dá um saldo aí de quase 11 pontos percentuais, saldo positivo de aprovação, né? E Uhum. no, e no mês anterior esse número era mais baixo. Então, houve uma discreta melhora da popularidade do governo, ou seja, o Lula, talvez o fato de ter ficado em casa, né, não ter falado muito, acho que aliás quase não apareceu nesse período, Não. acabou até ajudando, né, a avaliação aí Pois da é. opinião pública, né? Então, Sai de férias, fica tudo certo. Bom, mas ele fez a cirurgia, não passou a presidência para o vice, ele se recuperou bem, já está de volta ao trabalho, né? Já está despachando do Planalto normalmente. Já fez sim. algumas coisas, né? Aliás, já ainda nesse campo aí de presidentes, acho que vale a pena uma menção, né, nesse período, agora em outubro, dia 18, se não me engano, a CPMI lá do 8 de janeiro, né, chegou ao final, foi aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama, né, pedindo um indiciamento aí de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Isso. por conta ali dos atos do dia 8 de janeiro. Né? Isso não significa necessariamente. É só um pedido de indiciamento, né? Não significa Não, necessariamente que o indiciamento vai acontecer. Aliás, o ex-presidente Bolsonaro já está inelegível, né, por decisão já está. do TSE, mas foi claramente ali uma CPI onde se imaginava, quando ela foi instalada, que os bolsonaristas poderiam assumir o controle, porque aconteceu foi exatamente o contrário, né? O governo aprovou um relatório, o governo tinha maioria na CPI e aprovou um relatório anti-bolsonarista. Né? Uhum. Só rapidinho do ex-presidente Bolsonaro, ele está inelegível pelo TSE, ele está sendo julgado novamente no TSE por atos do 7 de setembro de 22, que ele fez para a campanha e ele misturou pessoal com institucional, o carro de som, o trio estava ali ao lado do palanque oficial, então é complicado. É, a delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, também não ajuda em nada, pelo contrário, eu indicio tudo, porque ele me parece estar falando tudo que sabe e mais alguma coisa. Então, vamos ver como que vai ficar o ex-presidente Bolsonaro. Ele dá indicações de que esteja muito preocupado. Vamos ver. Então, Vamos ver se ele deixará algum herdeiro, né, para pois liderar é, esse campo aí do eleitorado, que continua sendo um campo importante, né, de eleitor, independentemente de serem bolsonaristas radicais ou não. O fato é que não, o presidente Bolsonaro era o líder ou representava, né, a liderança de um campo aí da direita que agora está meio acéfalo, né, com vários sim. possíveis nomes aí podendo despontar, né, para liderar esse campo. Eu acho que naturalmente vai acabar aparecendo alguém, porque o bolsonarismo, tudo aquilo. Isso não morreu. Bolsonaro pode sair, pode ir preso, pode o que for, mas esse campo vai continuar existindo. Sim. Enquanto o Bolsonaro quiser colocar militares para herdar, por exemplo, o Braga Neto ou os filhos, eu acho que ele não acerta. Ele tentou o Tarcísio parece que pulou fora. Então, assim, eu acho que naturalmente aparece alguma liderança que vai pegar. Agora, vamos ver, né? Mas que vai ter o bolsonarismo, mesmo que seja de outro nome, ele não morreu, não, e nem vai morrer tão cedo, eu acho. Eu concordo. Eu só queria falar também, Vera, outubro acabou sendo um mês interessante do ponto de vista de algumas reformas econômicas que foram aprovadas ou que estão encaminhadas, ou que estão bem encaminhadas aí no Congresso, né? Em outubro, o Congresso aprovou o novo marco legal das garantias de empréstimos, que deve impulsionar aí o mercado de crédito no Brasil, deve ser sancionado pelo presidente Lula nos próximos dias. Essa semana, agora também, o Congresso mandou para a sanção aquele projeto que prorroga a desoneração da folha salarial das Isso. empresas aí de, acho que 17 setores, né, da Uhum. economia que geram mais empregos. E foi também aprovado essa semana na Câmara, agora falta a votação no Senado,
de um outro projeto aí do Ministério da Fazenda que tributa as offshores, né, que são os investimentos de brasileiros, de pessoas físicas, né, em paraísos fiscais no exterior, né, chamadas offshore, e também tributa os fundos exclusivos, né, aqui dentro do Brasil, que são os chamados fundos dos super ricos, né? Então, o governo espera que esse projeto, ainda não foi totalmente concluído, possa gerar mais receita também a partir do próximo ano, né? E a reforma tributária, acho que vale a pena lembrar dela, né? Está amadurecendo no Senado. Essa semana foi apresentado a primeira versão do relatório da reforma tributária na CCJ do Senado. A votação está prevista a votação na comissão está prevista para acontecer no dia 7 de novembro, depois do feriado aí da semana que vem. E, segundo o presidente Rodrigo Pacheco, a votação no plenário do Senado está prevista para acontecer no dia 9 de novembro, ou seja, poucos dias. Então, na mesma semana, você teria ali, se tudo der certo, né, ou nesse cenário mais otimista, né, a votação na CCJ e no plenário. Aí o projeto voltaria para a Câmara, porque o relator do Senado fez várias alterações aí importantes no texto, né? Eu até fui ver, eu estava comparando aqui com a reforma da Previdência, que foi o grande tema do primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019. A reforma da Previdência naquele ano foi promulgada no dia 19 de novembro. Então, se esse calendário aí do Senado funcionar, né, pode ser até que, caso a Câmara confirme as mudanças que o Senado está propondo, pode ter ali até uma coincidência de datas, né, um pouco antes, um pouco depois. Então, o Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência no primeiro ano de governo, Lula aprovaria a reforma tributária também no primeiro ano. Essa tem chances de andar a despeito de rivalidades com o executivo. Mas você mencionou em CCJ, eu lembrei aqui que essa semana o indicado de Lula, Igor Roberto Albuquerque, para dirigir a Defensoria Pública da União, foi aprovado na CCJ, e aí o nome foi para o plenário para ser aprovado, e não foi. Ele foi derrotado por 38 votos contra 35. 35 a favor e 38 contra, né? Ele precisaria de 41 a favor para ser aprovado. Né? Ele precisava de 41. Isso aí mostra várias coisas. É um recado do presidente Lula, lógico, que foi apertada, mas não foi aprovado. Ele vai ter vários nomes para mandar para o Senado, para essa mesma comissão, para aprovar nomeações, né, para aprovar. Então, nós vamos ver como é que ele vai costurar isso. E aí eu lembro vocês nomeação para a PGR, para o Supremo Tribunal Federal, para, quem sabe, o Ministério da Justiça, ou quem sabe a AGU, né? Ele está com uma série de nomeações por fazer. E ele vai ter que negociar com o Congresso, ou sentir muito bem o pulso do Congresso para não perder em uma nomeação, por exemplo, para o Supremo Tribunal, que vai ser uma derrota muito maior do que foi essa, não diminuindo a Defensoria Pública, que é muito importante, mas não está tão em evidência, ou não é o terceiro poder, como é o STF. Então, a gente tem que prestar atenção aí. Você falou do Supremo, Vera, amanhã, se eu não me engano, completa um mês desde a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber. Né? Então, o presidente vai, provavelmente, agora, se o prazo que levou entre a aposentadoria do Lewandowski e a indicação do Zanin, que foi de 51 dias, eu até falei sobre isso no programa anterior. Programa, né? Se esse prazo se essa média, né, for repetida agora, então talvez mais para o final de novembro aí o presidente finalmente anuncie
quem é o nome para substituir a Rosa Weber, né? Já Pois teve um é. candidato muito favorito, que era o ministro Flávio Dino, mas agora parece que pode encontrar uma rejeição grande no Senado, né, ao nome dele. Vamos ver o que vai acontecer. Tá complicado. Lembra, no último programa eu também falei da demora do presidente Lula em nomear. A substituta, o substituto, desculpa, da ministra do Turismo demorou muito tempo para ser anunciado e Sim, tudo mais. Temos um exemplo agora, ontem, né, que finalmente, depois de um banho-maria aí, uma fritura lenta desde julho, a Lula demitiu a presidente da Caixa e nomeou Carlos Antônio Vieira Fernandes, que é economista, mas também é ligado a Arthur Lira. É o nome sim. do Centrão na Caixa. E o Centrão reivindica também as vice-presidências. Então, vamos ver qual vai ser a configuração da Caixa Econômica. Isso destrava algumas coisas, inclusive a reforma tributária, que volta para a Câmara. Então, assim, destrava, mas não sei. STF, Flávio Dino, contra ele tem uma porção de coisas. O PT não gosta muito dele porque ele não é do PT, mas e também porque ele pode ser muito mais independente do que eles gostariam. É um bom nome, sem dúvida, mas se a gente tira o Flávio Dino do Ministério da Justiça, muito possivelmente o Ministério se desdobra em dois: Segurança Pública e Justiça. Segurança Pública pode dar um problema para o presidente Lula, porque o problema de segurança pública no Brasil não vai ser resolvido com o Ministério, e ele vai acabar com esse peso nas costas. O problema de segurança pública no Brasil se resolve com educação, saúde, saneamento básico e toda a infraestrutura que o Estado é obrigado a dar nas áreas mais vulneráveis, né? E também com trabalho de polícia, de inteligência e tudo mais, uma limpeza nos focos de corrupção. Gente, ontem teve um mandado de busca e apreensão na delegacia de Realengo, do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Como é que vai? Busca e apreensão numa delegacia? Pois teve, é só no Brasil. Então, assim, isso tem que fazer uma varredura com inteligência e vontade política. Aí pode ser que resolva. Se for, então está aí o problema de tirar o Dino daqui por ali. Se ele continuar como está, não desdobra e o presidente Lula fica satisfeito, porque o Dino não quer desdobrar e ele tem que conseguir. Se tirar, o Bruno Dantas está na lista, mas não está na lista, eu acho que não vai. Dantas do TCU, né, que era outro Do nome TCU, ministro do votado. TCU. O outro candidato é o Jorge Messias, que é o da AGU, Da Advogado-Geral AGU. da União. Esse seria o mais fácil. Ele é muito jovem, mas isso não depõe contra ele, tem outros jovens lá. Ele seria um pouco mais, segundo a presidência, ele seria um pouco mais leal ao presidente, mas isso aí nós não temos garantia nenhuma, né? Vide Zanin. Então, assim, esse seria um bom nome e um nome fácil de nomear alguém para o CGU, porque o CGU não é, ou AGU, desculpa, a AGU não é um poder em si, é um órgão importantíssimo, mas não é um poder, entendeu? Ele não faz parte, não é o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça é um dos ministérios mais importantes do Executivo, né? Então, foi o primeiro ministério a ser criado na República, né? Foi ele de Relações Exteriores. Então, assim, tem uma porção de vantagens e desvantagens. Então, e tem mais uma nomeação, desculpa, é da PGR, que está interinamente sendo dirigida por Eliseta Ramos, que tem feito um bom trabalho, estilo Rosa Weber, não dá entrevista, não fala nada e trabalha. Mas a intriga da oposição é que ela seria lavajatista. Então, Lula considera outros nomes. Ele já conversou com todos os candidatos à PGR, não ficou muito impressionado com nenhum. Parece que tende para o Paulo Gonet, que está hoje no
no TSE. Vamos ver. Agora, Ela, quando ela é presidente interina, né, ninguém. desde a saída do Augusto Aras, né? Então, Isso. a dúvida, então, parece ser se o Lula deixa ela como interina ou se indica um novo titular, né? Eu acho que ele vai indicar outro. Assim, ela tem feito muito bem, mas eles nunca se encontraram. Uhum. É uma coisa que a gente tem que levar. Brasília é muito feito de símbolos. É. Se eles não se encontrarem, eles se encontrarem casualmente na posse do Barroso. Tem uma outra questão aí envolvendo a relação do Lula com os outros poderes, né, que eu queria aproveitar o gancho e mencionar também. Uhum. O presidente Lula, mesmo trabalhando em casa, sancionou na sexta-feira da semana passada o projeto lá do marco temporal Isso. das terras indígenas. Na verdade, é um projeto que trata aí do reconhecimento, demarcação, do uso e da gestão das terras indígenas, né, dos povos originários. E ele sancionou, acho que 34 itens. Desculpa, ele sancionou o projeto, mas vetou 34 itens desse projeto, inclusive o item que definia lá o chamado marco temporal, né? Que já tinha sido uma tese que já tinha sido derrotada no Supremo recentemente, né? Manteve lá uma parte, só artigos lá que tratam de disposições muito genéricas, enfim. Uhum. Agora, naturalmente, isso gerou reações no Congresso, especialmente na bancada do agro, né? Que foi a grande patrocinadora desse projeto de lei. E agora vamos esperar, porque o Congresso tem a prerrogativa, numa data que ainda não foi marcada. Aliás, tem vários outros projetos, vários outros vetos presidenciais que já estão na pauta do Congresso, então não tem ainda uma data para quando esses vetos aí do marco temporal de fato serão votados no Congresso, talvez fique para o ano que vem, mas tem uma pressão para que eles sejam votados esse ano ainda, né? E são 34 vetos, cada um deles tem que ser votado separadamente. Mas acho que a grande questão aí é justamente o tópico do marco temporal, né? Uhum. Esse veto, para ser derrubado, ele precisa ter metade mais um da Câmara, metade mais um da Câmara e metade mais um do Senado, favoráveis à derrubada do veto. Então, se a gente pegar lá o placar da aprovação dessa lei nas duas casas, teria ali uma margem pequena, teoricamente, né, a possibilidade de eles serem derrubados se o placar daquelas votações se repetir. Mas pode ser um caso interessante aí para testar, né, o real apoio do governo no Congresso e depois, muito provavelmente, ainda teremos a judicialização. Certamente, acho que esse assunto mesmo que os vetos sejam derrubados, né, é inevitável que alguém entre com recurso no Supremo para voltar a se pronunciar sobre esse tema, né? Eu acho que esse assunto não acabou, nem vai acabar tão cedo, ainda vai continuar por aí. A novela mexicana, acho que vai entrar em 2024. Também acho, eu acho que muita coisa, inclusive essas nomeações, eu acho que muitas vão para 24. Eu acho que não vai para aqui por agora, não. Bom, acho que essa era a minha pauta aí. Não sei se você tem Não, eu não tenho algum tema adicional. Nada a acrescentar, só vou dar o meu destaque, que continua sendo a guerra, os conflitos no Oriente Médio, né? Ali, principalmente Hamas e Israel, a entrada dos Estados Unidos, Irã, e torcendo para isso não escalar mais do que já está. E o meu destaque é a iminente indicação aí de 2 novos diretores para o Banco Central, né? São 2 diretorias que os mandatos vão terminar em dezembro. O governo está para anunciar a qualquer momento aí os nomes desses 2 novos diretores. Segundo especulações, um seria um professor universitário, o outro seria um funcionário de carreira do PC. Então, o que levaria para 4 nomes, 4 diretores dos 9 indicados pelo presidente Lula, né?
A ideia, a expectativa do governo é que eles sejam aprovados antes do recesso do final do ano e para que eles tomem posse já em janeiro. Vamos esperar. Uhum. Esperemos. Enquanto isso, a gente também espera que vocês todos tenham um ótimo final de semana. Né? Bom final de semana, Rogério. Não esqueça de assinar o nosso canal, clicar no sininho para lembrar que a gente está no ar. Que a gente likes, comentários, muitos também. E nos vemos sexta-feira que vem, não é? Tchau a todos, até. Tchau, pessoal. Tchau, Vera. Tchau.